essa, viu? Ficou barato pro Flamengo. Se for uma vitória pro Flamengo, tem empatado nesse jogo de São Paulo. Porque o São Paulo jogou muita bola. Eita. Salve, família. Vamos para mais última notícia aqui do Flamengo. O Flamengo jogou ontem contra o São Paulo. Cedeu o empate, poderia ter perdido, ficou barato, ficou muito bom ainda pro Flamengo, ganhou pelo menos um ponto, porque foi um vacilo bobo do imbecil do Plata, que foi expulso contra o São Paulo ontem e poderia ter prejudicado ainda mais o Flamengo. Então vamos ver o que os jornalistas estão falando a respeito desse jogo e como é a situação do Flamengo em relação ao Campeonato Brasileiro daqui pra frente. Beleza, galerinha? Vem comigo. Salve, família, vamos para mais um videozinho aqui sobre o Flamengo. Depois do jogo Flamengo contra o São Paulo, o Flamengo cedeu o empate, poderia ter perdido Salve, salve, vamos para mais um videozinho aqui sobre o Flamengo. O Flamengo que jogou contra o São Paulo ontem e poderia ter perdido o jogo porque o Plata foi expulso de uma maneira boba, idiota ali. Para mim foi muito imbecil aquela expulsão dele. Ele tem que se controlar mais, já é a terceira expulsão do Plata já, né, seguida assim, um pouco tempo. Contra o Racing, quase que acabou com o Flamengo ali. O Flamengo pode ter sido contra o Racing, ele quase foi contra o Racing, quase foi eliminado também, que teve uma expulsão também do Plata também ali, que, sim, foi meio exagerado o juiz, mas só com a cabeça quente, o cara deu um soco à toa, desnecessário, então acabou sendo expulso ali. Não deveria ser expulso, mas por uma bobagem, por ele ter mantido a calma ali e não ter sido expulso. Bom, então, ou seja, ontem foi expulso de novo contra o São Paulo e por causa dessa expulsão o Felipe Luiz, infelizmente, teve que fazer alterações diferentes. Acho que também até errou um pouco nas substituições ali e tal, mas beleza, não vem ao caso. E nesse caso, cedeu o empate, poderia ter perdido. E vamos ver o que os jornalistas estão falando aqui a respeito dessa expulsão, com a situação do Flamengo no campeonato. Quem tá mais favorável agora? Acho que pra mim agora o Palmeiras tem muito mais chance agora de passar o Flamengo contra o Santos e dali disparar e já era. O Flamengo entregar o Campeonato Brasileiro e focar só na final da Libertadores. Então, vamos ver aqui o que o pessoal tá falando em relação ao jogo do Flamengo contra o São Paulo e no decorrer do campeonato. Beleza, galerinha? Vem comigo. Salve, salve, família. Quero falar sobre o pênalti para começo de conversa. Aqui já estamos em discussão, só para variar um pouquinho, é bom, né, essa diversidade. Mas eu quero saber se o pênalti para o Flamengo, se ele existiu ou não, na opinião de vocês. Ronaldão, começa com você. Aí é por trás, né? A mão também, ele chega com a mão e depois ele acaba empurrando por trás o Arrascaeta. Pra mim, pênalti. Edu Dracena. Pra mim, nada. Pra mim não foi pênalti. O Arrascaeta já vai dobrando e sente o contato realmente nas costas, já vai dobrando. É um doente. Agora eu não vi nenhum diretor do Flamengo reclamando agora da arbitragem. E aí, Boto, não ia falar agora desse pênalti aí agora? Pra reclamar da arbitragem? Então eu já vou pro lado contrário. Nessa eu tô com o Ronaldão. Ele tá na corrida, afobado, atabalhoado, chega empurrando. Não importa se o Arrascaeta dobrou ou não dobrou, o que importa é que ele sofreu a falta. Chega a pau. Nada, foi pênalti, o cara tá empurrando, nada a ver, foi pênalti. Não tem nem o que reclamar, não. Vocês estão Olha lá, ele nem tá dobrando ainda. Edu, como nós estamos mais conscientes. Isso é verdade, eu não nego que eu tô desesperada. Mas essa briga aí não é minha, nem São Paulo, nem Flamengo. Eu não daria o pênalti, Renato. Eu não daria porque esse contato, o Pablo Maia, ele olha lá, mano, é pênalti, o cara vem nas costas, empurrando. Se você analisar, houve uma jogada parecida como essa do Arrascaeta, na entrada da grande área ele não caiu. Então ele é um jogador inteligente. E não é o primeiro jogo que ele faz isso daí. Mas eu não acho um contato para que o juiz vá e apite. Mas pela visão ali é pênalti, o cara vem nas costas. Não, então aí já começa, pelo menos olha uma análise. E o juiz não foi. Então ele não foi no VAR porque o VAR não chamou e concordou com a decisão. O pênalti nem chamou. Nós estamos vendo muito isso contra o São Paulo e a favor de alguns times. Então, e contra o Corinthians eu não também. daria. Teve um lance assim contra o Corinthians que a Edna não deu no campo, o VAR deu. Não, mas aí depois nós vamos analisar o estilo do lance, foi totalmente muito diferente. Pênalti aí. Pra mim foi muito pênalti. Honestamente, esse é um pênalti que eu não, na hora, pra mim, um pênalti muito claro, de verdade. Tem alguns que eu olho, revejo. É interpretação. A minha interpretação é que é uma falta até grotesca do Pablo Maia. Tentar passar por dentro do cara. Como é que eu vou passar por dentro? É fantástico. Não foi pênalti, mas tá agora doido, eu quero falar do jogo, porque o Flamengo vinha muito bem, conseguiu virar essa partida, não é pra 2-1. E aí depois o lance capital do jogo foi a expulsão do Plata. Cara, que expulsão besta, mano. Olha isso, olha só esse pênalti. Ah, mano, cara imbecil, velho. Pra mim também, uma expulsão muito Plata, complicada velho, pela arbitragem. tá dando muita merda, muita expulsão, velho.
Rodrigo José Olha Pereira isso. de Lima Pra quê? estava apitando, árbitro central e principal da partida. Então, ok. Aí isso era 21 Porra, no campo minutos, mais ou do menos, ali do adversário, segundo velho. tempo, não é? Então, o Flamengo, a partir dessa expulsão, mudou as substituições, o plano do Felipe Luiz foi diferente e o São Paulo percebeu que tinha essa vantagem numérica, conseguiu espaço e conseguiu o gol de empate. Ronaldão, para você, a expulsão é a chave de tudo nesse jogo? É a chave de tudo e também da forma que o Crespo começou a colocar. Olha a o time lambança dele do pra Flamengo frente, também. né? Que Falou, não, lambança, tem velho, a condição. zaga do O Crespo Flamengo, falou, velho. agora- Colocou qualidade em campo, que estava no banco. Nossa, colocou velho. qualidade. O Lucas entrou, já fez um lance de bicicleta também. Marcos Antônio é um jogador que faz muita diferença, né? Porque ele articula o jogo também. Foi essa a melhor do São Paulo e mereceu o empate. Mas o São Paulo, depois que acaba empatando o jogo, aí eu acho que foi errado o São Paulo. Porque o São Paulo começou a alçar a bola na área. Em vez de circular essa bola como conseguiu fazer o segundo gol. Depois da expulsão continua ali, fazendo, o que uma empate hora pra ia mim abrir foi espaço. barato ainda. Mas, Ele dava assim, pra ter perdido o jogo aí. Pra mim, depois da podia ter perdido, expulsão, velho. o São Paulo perdeu 2 pontos. Porque poderia ter ganho esse jogo. Você acha que o São Tem Paulo, mesmo. se conformou Depois da com o expulsão. resultado, é isso? Sim. Porque aí empata o jogo e aí depois parece que o empate já estava ótimo para eles. Então não acreditou que Mas, poderia vencer. mas também do outro lado, gente, tem um Flamengo. O Flamengo, na verdade, assim, eu acredito que as substituições do Felipe matou o time do Flamengo, tirar o Arrascaeta e o Carrascal. Eu esperaria um pouco mais. Ele foi muito. Acredito, né? Lógico, isso a gente falando, a gente não vive o dia a dia. Mas pelo que nós analisamos, ele foi muito precipitado, já imediato as substituições. Até porque o Flamengo, em outras ocasiões, com um jogador a menos, conseguiu manter um alto nível. O São Paulo se fez prevalecer desse um jogador a mais. Então o Flamengo poderia ir com esses jogadores experientes, segurar um pouco mais a bola. Nessa saída do Carrascal, colocou o Samuel Lino, tentou, o Samuel Lino não, o Wallace e o Ian, tentou, né, com velocidade, mas não deu certo contra o São Paulo. Então E o Flamengo São Paulo ainda teve realmente uma chance, né, numa falta cobrada pelo De La Cruz, poderia ter sido lançada na área e poderia ter complicado até o São Paulo também. Exatamente. Então, O Flamengo é um time que não desiste, não dá para também subestimar o adversário. mas que o São Paulo foi soberano com um jogador a mais, isso sem sombra de dúvida. Soberano, olha aí. Fazia tempo que eu não escutava. Empate Tá vibrando aqui como Agora fosse... pense o seguinte, o prejuízo do Flamengo foi enorme em termos de busca pelo título, nada definido ainda, mas é ruim, ainda mais se o Palmeiras venceu o Santos hoje. Já o São Paulo consegue mais um pontinho e viu quem tá perto na tabela não vencer. Porque o Vasco não ganhou, o Corinthians não ganhou, o Fluminense só joga hoje. Agora, Renata, chama atenção a terceira expulsão do Plata, né? Recorrente essa expulsão assim. Mesmo, tá acho que ruim, tem mano. que ter uma conversa com ele, entendeu? Ter Tá mais complicado. tranquilidade. Tá porque cagando é um o jogador Flamengo. importante que tá fazendo diferença, principalmente quando o Pedro não está. Eu achei que na coletiva o Felipe Luiz até passou panos quentes, como ele não fez com o Wallace Ian, não é como em outros momentos com o Pedro também. Enfim. Mas uma foi revertida, porque era injusta, que foi a do Estudiantes. A segunda, quem informou o árbitro foi o Bandeirinha e o assistente. E muita gente que eu vi em rede social achou injusta a expulsão. 99%. Por mais que ele tenha feito assim, acertado a genitália do adversário, do Rojo, muita gente achou injusta. Então, a gente traz para uma expulsão. E pode punir? Pai, Claro que foi pode. injusto? Foi, Como disse o mas só Felipe que, Luiz pô, ontem, ele a é expulsão muito do cabeça Plata é dura, diferente da do Wallace Tá dando Ian. motivo, cara. E quando você pega um garoto como o Wallace Ian e pune, você está dizendo para ele, ô menino, a gente precisa que você vire adulto mais rápido. O Plata é diferente. Eu acho sempre... É engraçado, vou fazer uma analogia perigosa. A gente no Brasil não tem pena de morte. Mas quando acontecem algumas coisas no Brasil, você percebe como as pessoas são favoráveis à punição máxima. Mesmo que não tenha pena de morte no Brasil. Deu para entender do que eu estou falando. Sim. Mas eu estou falando do caso do Plata. Por que você precisa não corrigir o jogador que não tentou, como o próprio Felipe Luiz disse, ele não quis ser expulso, ele não agrediu o adversário, ele foi tentar tomar a bola e por um acidente, por um erro de cálculo, acertou o adversário e foi expulso. É um caso de multa, digamos assim, o caixa do banco, se ele der um desfalque de R$10, ele vai pagar os R$10. Mas se ele der um desfalque de R$1 milhão, você vai botar o cara na cadeia porque ele não tem R$1 milhão para pagar o desfalque que ele deu? Porque ele errou a conta?
Então, claro que é um hipérbole isso aqui. Claro que é um exagero. Essa cultura da punição no Brasil, ela é uma antítese. Porque a gente nunca votou pela pena de morte. Mas a gente sempre quer a pena máxima. Pô, a gente vai comemorar um ponto com a mais... Com o Flamengo? Mas jogando com a mais 30 minutos, cara, eu não comemoro. Eu acho Quase que... em casa, quase jogando na Vila Belmiro. Quase Então, assim, o Flamengo, claro que é o time a ser batido junto com o Palmeiras. O Plata é um cara que prejudica o Flamengo. Prejudica constantemente o Flamengo com algumas atitudes em campo de... Não sei o que bateu, né? Foi sem querer, claro que foi. Só que aí eu questiono também o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz, a cobrança foi forte em cima do Pedro, por exemplo. O Plata, segundo cartão vermelho em jogo decisivo, jogo importante, né? Também. É, cobrança... Sendo que um foi retirado, aquele do Estudiantes. Foi, só que agora teve contra o Racing também, que poderia ter prejudicado o Flamengo também ali no segundo tempo. Então... Ele tá fora da final, né? São situações assim que o Plata ele tem que virar a chavinha na cabeça dele pra não prejudicar, porque isso daí tá louco. Não é legal você ter um jogador a menos, Marcos. Só que... O quê? O que me incomoda é a forma como sai de campo, como se nada tivesse acontecido. O jogador está olhando assim, ó. Parece que não está no contexto. Que injustiça. Que injustiça, quer dizer, olhando assim, sem culpa. Meu Deus do céu, que responsabilidade é essa? O jogador tem que sofrer numa bobagem dessa que faz, sair pedindo desculpa, ainda vai companheiro lá bater nas costas, pelo amor de Deus. São personagens aí comuns nessas últimas partidas do Flamengo, nessa fase oscilante. Nas outras oportunidades, o Flamengo tinha sido prejudicado nas expulsões do Plata. Dessa vez, não tem justificativa. É expulsão mesmo. E aí aparecem também as questões do técnico. Por que o Plata joga? Porque não tem o Pedro e não tem o Bruno Henrique, e também porque o Plata, mesmo quando tinha o Pedro e o Bruno Henrique, muitas vezes era escolhido para marcar a saída de bola do adversário e enxuriçar. Ele não faz gol, não dá passe, mas ele parece muito um jogador, o Leandro, que jogou no Corinthians, no São Paulo, é aquele jogador atacante tático, que contribui e também está sempre no risco, porque ele é instruído a mastigar o adversário. E muitas vezes ele passa do ponto, como aconteceu ontem. Tirania natural, o Felipe é o primeiro ano de trabalho do cara completo. Que ele acerte aqui, erre aqui, tenha uma decisão... Para mim, a grande decisão equivocada dele foi Fortaleza. E eu acho que não dão a devida dimensão àquele erro estratégico que talvez tenha custado fisicamente o Jorginho, o desgaste dos outros, o desgaste do Danilo, não ter o quarto zagueiro no elenco. Vocês perceberam ontem que o Léo Pereira ficou jogando com o braço destruído o tempo todo porque não tinha zagueiro no banco, só tinha moleque? É isso. Né? O Tapia mastigou tanto o Léo Pereira que ele já não tinha condição de jogar e o Felipe ficou, putz, coloca ou não coloca? Coloca ou não coloca? É um moleque. Então tem umas situações, a formação do Palmeiras de 5 anos. Se ele tivesse o Danilo no banco, ele teria entrado na hora. Pois O Léo Pereira teria Mas o Léo saído Ortiz na hora. machucou, jogou no sacrifício. Então vai passando de um jogo pro outro. Vai acumulando. E acho que essa situação, o rubro-negro tem que entender, e acho que é difícil para o rubro-negro, duas coisas. Primeiro, o Flamengo não disputa título brasileiro há muito tempo. Ele não é nem Barcelona nem Real Madrid. Ele não disputa o título da Liga há muito tempo. Ele não sabe disputar. Há muito tempo mesmo. Foi a última vez. Então, mas se fosse o Real Madrid e o Barcelona, imagina, há 5 anos eu não disputo o título. Tem razão. E ele se propôs a isso esse ano, né? É chegar nesse ponto. Então, mas ele não tem essa cultura. O Abel aprendeu a disputar o título de pontos corridos 3 anos depois, 2 anos depois. E dane-se o G6. Né? E dane-se o G6, é isso. É como o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim pegou o G6, botou no bolso, mas tá faltando ponto. Ele tá ganhando todo mundo, mas tá faltando os pontos em casa. O Flamengo, instituição, comissão técnica, jogadores não têm essa cultura dos pontos corridos. E tá apanhando com isso. É uma maratona, literalmente. Maratona. Tem que ver o perfil do jogador que você conhece. Exatamente. Não dá para você jogar 38 rodadas com Saúl e Jorginho mandando no jogo só com a bola no pé. Eles têm que correr para trás. E quando os adversários começaram a entender isso, o Flamengo começou a ter muita dificuldade. E aí, muita dificuldade. Exato. Essa é uma questão da tática dos adversários entenderem o Flamengo. A outra questão é a seguinte: o elenco do Palmeiras é melhor, mais preparado que o do Flamengo. O melhor elenco do país é o do Palmeiras. É o Palmeiras. E o Palmeiras, porque a gente sempre fica com a impressão do papel. E o papel esfarela.
O papel esfarela. Se fosse O Palmeiras pelo tá papel, o São demonstrando Paulo que tem teria mais timaço, time que o né? Flamengo, Nesse cara. ano. A Não verdade esse é time que a gente tá vendo jogar. Mas cadê os caras do papel? Tá tudo no DM. Tão Que no o Flamengo papel. estão entrando. Estão no papel. O time do Flamengo tá virando um time de papel. E aí, a minha impressão, depois dessa coletiva, do que vem por aí, é assim, os próximos 6 pontos do Flamengo são obrigatórios. Se ele deixar alguma coisa contra Santos ou Sport, nem adianta. Aí, né? Mesmo fazendo 6 pontos. Capaz até do Cruzeiro Se passar. ele volta da data FIFA no Fla-Flu e não ganha, aí pra mim vai, ó, para tudo. Quem tá com a bolha e tal, tudo vai tudo pra decisão da Libertadores. E larga o brasileiro. E é um perigo isso, né? É um perigo, É um jogo porque daí é uma único, chance né? única. Mas é bem provável Mas que acho aconteça que isso. com os talentos individuais, o Flamengo tem mais chance até num jogo único de ganhar o título. Mas Mas tem que ter todo mundo na ponta dos cascos, como tava no Maracanã lá. ok, mas você colocar tudo isso aqui é um exato. jogo atípico, né? Deixa. Mas na nossa tela que a gente mostrou, o Palmeiras vai ter mais dificuldade nos próximos jogos do que o Flamengo. Lembre-se disso. Mas não quer dizer nada. Vai Bota a tela aí pra ter, gente mas relembrar. teoria vai ter, mas vai ter mesmo. Mas não, tem uma mudança importante, viu, Vessone? É o pós-data FIFA. Tem uma mudança importante na tabela aí. Porque daí no terceiro jogo, quem tem mais facilidade é o Palmeiras, não é o Flamengo. Tem o Fla-Flu. Falei com essas pessoas do Flamengo, o Vamp falou que o Mauro já sabe, inclusive, a multa. Então o Mauro pode até ter mais informação ainda. Vou perguntar para o Mauro César Pereira, porque para mim o que foi dito estuda-se uma punição e não pela expulsão de ontem, pelo somatório, né? Porque senão mais jogadores teriam que ser punidos. Agora, Mauro, eu achei que mereceu a expulsão, eu achei uma burrice inacreditável. E como é que fica o clima do Plata agora? Porque até para se redimir, né? Porque podia pensar, não, vai que esse cara faz uma partidaça na final da Libertadores. Não pode. Porque a burrice dele, né, no jogo contra o Racing, já o impede de disputar a final. E cada vez começa a prejudicar mais o Flamengo, o Plata, Mauro César Pereira. Boa tarde. Informação que eu tenho, até eu já publiquei até no meu blog lá, o Plata vai ser multado. Já foi multado uma vez pela expulsão da semana passada e vai ser multado de novo. Vai passar pelo jurídico a aprovação, mas a decisão está tomada. E vejamos se o Flamengo não vai recuar, né? Se o Flamengo não vai voltar atrás dessa decisão. A decisão da multa ser aplicada, mais uma, está tomada. A expulsão de ontem foi classificada como estúpida internamente. Uma expulsão estúpida. E foi. E foi porque é uma jogada lá no campo de ataque, o Flamengo acabara de fazer o segundo gol, tinha virado o jogo, era o momento para o Flamengo ter o controle da partida, o São Paulo ia se soltar, ia ter campo para trabalhar, o Felipe poderia fazer as suas mexidas, que o Crespo certamente faria algo para tentar chegar novamente ao empate quando estava perdendo por 2-1, como fez, né, com um homem a mais, aí mais ainda, foi ainda mais incisivo, e o Felipe teve que mudar o time, acho até que ele errou, acho que ele não tem que recuar o time totalmente contra todos os adversários. Ele ontem poderia ter deixado, por exemplo, o Carrascal para ter alguém que retesse um pouco a bola no ataque. E o incrível, né? Ele antes do gol já ia tirar o Lino e manter o Plata. Gente, o Plata tem uma média de uma finalização por jogo. Ele é um atacante que não faz gol, não chuta no gol, não dá assistência. 4 gols e 1 assistência no campeonato inteiro, 24 jogos, 13 como titular. Então são números muito, muito modestos. Ele tem alguns predicados? Tem. Ele é um jogador que participa do jogo. O Felipe gosta muito pelo fato dele recompor, trabalha, corre, se dedica, mas isso não basta para ser o 9. E na ausência do Pedro e do Bruno Henrique, que vinha jogando por ali, me parece no mínimo questionável você ter esse jogador fazendo esse papel. E ontem, de novo, expulso, né? Teve uma expulsão absurda, de fato, contra os Estudiantes. A da semana passada também foi absurda, mas houve um quê de ingenuidade, porque é um jogador sul-americano, conhece, ou deveria conhecer, as características do futebol do continente. O Marco Rojo pôs a mão dele, ele se irritou, o que ele fez ali não é para expulsão, mas pegou a pilha do cara. Já tinha que estar mais esperto, né, no jogo daqueles. O Rojo fez o que ele poderia ter feito. Quando o Rojo encostou nele, eu detesto isso, mas é o que eles fazem, né? Ou você não faz nada, ou você finge que foi agredido. Se joga no chão, faz um teatro mambembe patético. Ele não fez, ele revidou com um tapinha. O Rojo se jogou no chão como se tivesse sido acertado na região genital. Aparentemente até na perna que pegou, mas enfim. Caiu, rolou, fiz aquele drama todo, o argentino, e ele foi expulso. E aí deixou o Flamengo em maus lençóis. Ontem, de novo, semana passada, o Flamengo segurou a vantagem que tinha pela vitória do Maracanã. Ontem a vantagem parcial do placar, o Flamengo não conseguiu sustentar, né? E acho até que no final foi bom para o Flamengo ficar com esse pontinho, porque o São Paulo, se tivesse um pouco mais de competência, o São Paulo viraria o jogo, teve tempo para isso, teve tempo para virar o jogo.
mas não conseguiu. Nem ameaçou tanto assim, né? Mas acabou o Flamengo ficando com um ponto que é valioso no contexto. Agora, foi grave o que aconteceu, mas acho que grave também foi a postura do técnico, Felipe Luiz, completamente derrotado no vestiário. O time ele não perdeu o jogo, parecia que tinha perdido uma final. E a defesa incondicional dos jogadores, realmente acho que não cabe. Eu concordo que ele não vai atacar o jogador no vestiário e criar ali uma situação. Não, eu entendo que ele conversa internamente. Mas defender da maneira que defendeu, e a contradição, o Pedro ele não defendeu. O Pedro, ele claramente, publicamente, bateu de frente. Foi duro com o Pedro. Tinha razão? Aparentemente sim. Mas por que o Pedro, com o Pedro ele foi tão duro e com o Plata, que é expulso de novo, ele é tão condescendente? Fica muito claro que existem os jogadores, como todo técnico tem, os jogadores favoritos, os prediletos. E o Plata é um deles. Agora, o Felipe Luiz, ele precisa decidir o que ele quer ser. Técnico ou quer ser um jogador, ex-jogador, barra técnico. A gente tem que lembrar aqui a entrevista que ele deu para a TNT, já há alguns anos, uma entrevista surreal, em que ele fala que no jogo entre Flamengo e Inter do Maracanã, que foi a decisão do Brasileiro 2020, ali foi a decisão, tá? Porque o Flamengo tinha que vencer aquele jogo para poder passar o Internacional à frente e ser campeão, e venceu. O Rodinei, que estava emprestado ao Internacional, o Rodinei pisa igualzinho, pisa no tornozelo do Felipe Luiz, e ele e o Diego Ribas vão até o Rafael Claus pedir para não expulsar o Rodinei, e aí ele fala na entrevista, porque eu amo o Rodinei. Gente, olha que absurdo, é como se o Arboleda ontem, que é equatoriano, fosse até o árbitro pedir para não expulsar o Plata, porque ele é amigo do Plata e ama o Plata. Eles fizeram isso, ele diz isso na entrevista, isso é surreal. Isso também era para ser multado, se for possível. Isso é absurdo. Porque a expulsão do Rodinei foi correta, como a do Plata ontem foi correta. O que não foi correto foi não expulsar o Gustavo Gomes contra o Cruzeiro, não expulsar o Andrés Pereira contra o São Paulo. Isso não foi correto. E olha como essas expulsões pesam. Isso muda o jogo. Isso muda um jogo. Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima. Valeu, tamo junto.